E o diretor definiu o resultado como algo que não é apenas um slasher ou uma ficção científica genérica. Ele definiu como um conto de sobrevivência brutal e hardcore, mas também loucamente divertido. Não sei pra você, mas pra mim tá ótimo. Programa em cartaz, um oferecimento Topázio Cinemas. Olá! Olha, vou te dizer, são sempre tantas novidades nos cinemas que é até cansativo. Nessa semana aqui são 4 lançamentos para comentar. É tanta informação que, se eu fosse você, ficaria até com vergonha de não estar inscrito no canal, não curtir os nossos vídeos. É tão pouco que eu te peço, é tão fácil. Eu começo o nosso roteiro de hoje com um filme que já vem sendo chamado de O Novo Ainda Estou Aqui. Em que sentido isso? No sentido de ser o filme brasileiro que está chegando com força para a temporada de premiações do cinema mundial. É O Agente Secreto. 1977, ditadura militar no Brasil, Wagner Moura faz Marcelo, um homem com um passado violento que, quando volta para sua cidade natal, Recife, só quer uma coisa: paz. Mas as coisas não são assim tão simples, nem para ele e nem para quem está em volta. O cinema brasileiro sempre foi muito reconhecido internacionalmente, seja pelas obras em si, seja por atores, atrizes, diretores. O Pagador de Promessas ganhou a Palma de Ouro em Cannes e foi indicado ao Oscar de melhor filme internacional. Também indicados nessa categoria foram O Quatrilho, O Que É Isso, Companheiro, Central do Brasil, que também teve Fernanda Montenegro concorrendo a melhor atriz, e Cidade de Deus, que não foi finalista como melhor filme estrangeiro, né, que é como a categoria de melhor filme internacional se chamava na época, mas concorreu em 4 outras categorias: direção, roteiro adaptado, edição e fotografia. Só que Ainda Estou Aqui colocou o Brasil em outro patamar. Pelo menos fez isso com a autoestima do brasileiro. Primeiro foi indicado ao Globo de Ouro, perdeu para o francês Emília Pérez. Mas a vitória da Fernanda Montenegro no prêmio causou uma euforia nacional. Como esquecer Viola Davis anunciando "And the Golden Globe goes to Fernanda Torres"? A reação fofa da Tilda Swinton, enfim. E aí a expectativa para as indicações ao Oscar foi lá para as alturas. E vieram 3. Em pleno carnaval, todo mundo parou para torcer pelo filme do Walter Salles, que conseguiu até uma inédita para o nosso país, indicação ao Oscar de melhor filme. Perdeu para Anora, como Fernanda Torres perdeu o prêmio de melhor atriz para Mike Madison, também do Anora. Mas pela primeira vez na história, o Oscar se vestiu de verde e amarelo com a vitória de Ainda Estou Aqui como melhor filme internacional. E aí, você sabe como é brasileiro, né? A gente se acostuma muito fácil com a vitória. A gente sempre quer e espera, né, um novo Senna, um novo Guga, uma nova Marta. No caso do cinema, talvez a gente não esperasse que viesse tão cedo. 2 meses depois, pá! O Agente Secreto, que nem sequer tinha estreado nos cinemas, voltou do prestigioso Festival de Cannes na França com os prêmios de melhor diretor para Kleber Mendonça Filho e de ator para Wagner Moura. Fora o aplauso em pé por 13 minutos do público presente à exibição do filme no festival. Naturalmente, o filme despontou como favorito à indicação do Ministério da Cultura do Brasil para ser considerado pela Academia do Oscar. Só que já em setembro, poucos dias antes do anúncio do escolhido para representar o nosso país na maior premiação do cinema mundial, o filme Manas, de repente, veio com muita força para ficar com essa vaga. O que eu, sinceramente, achei um troço esquisitíssimo. Nada contra o filme, aliás, pelo contrário, tudo a favor. Inclusive, ele teve 2 apoios de muito peso, de 2 atores que também ganharam o Oscar, Sean Penn e Julia Roberts. Ele, o Sean Penn, que ganhou 2 vezes, né, recebeu até um crédito de produtor executivo do Manas para ajudar na divulgação. Mas o que eu achei esquisito foi o lobby pesadíssimo a favor do Manas, com uma carta de apoio assinada por nada menos que 70 empresas grandes, como Magazine Luiza, LinkedIn, MRV, além das empresas da riquíssima família Brenan, ligadas aos setores de energia, imóveis e vidro. Detalhe, a produtora do filme é da família, a Mariana Brenan. Então tudo isso cheirou a uma grana violenta rolando e uma ação entre amigos para forçar a passagem de Manas por cima de O Agente Secreto nessa corrida para representar o Brasil no Oscar. O que não é bom nem para o Manas,
porque acaba gerando uma antipatia contra o filme que de forma alguma deveria existir. Pelo contrário, ele precisa ser louvado. De mais a mais, teria sido mais uma sacanagem com o Kleber Mendonça Filho, que já tinha sido preterido em 2016 com o brilhante Aquários em favor do bom Que Horas Ela Volta, e em 2019 com Bacurau trocado por O Grande Circo Místico do finado Cacá Diegues, que é disparado quem mais representou o Brasil no Oscar 7 vezes, mas que, no entanto, nunca ficou entre os 5 finalistas que chegaram e chegam à cerimônia. Agora prevaleceu o bom senso e o Agente Secreto vai ser a segunda chance do Kleber Mendonça Filho depois do excelente O Som ao Redor de 2012. Ele escolheu ambientar o novo filme dele em 1977, um período que, embora faça parte da ditadura brasileira, ele considera menos retratado que os chamados anos de chumbo, o auge da repressão entre o fim dos anos 60 e o início dos 70, justamente a época em que se passa a maior parte de Ainda Estou Aqui. Ele, o Kleber, passou 3 anos escrevendo o roteiro para chegar em um resultado afinado com o que ele pensa para os seus filmes, que é suscitar ideias e não levar uma mensagem. Afinal, como diria o grande Roberto Sadovski, crítico do UOL, cinema não é fax para passar mensagem. Ainda assim, eu considero que o cinema dele tem pelo menos um tema central que aparece mais uma vez aqui, que é a resistência. Esse tema aparece com mais força no Aquários, na história da mulher que se recusa a vender seu apartamento de tanta memória afetiva para uma construtora agressiva, e também no Bacurau, com seus estadunidenses folgados e violentos querendo vir cantar de galo por aqui. Ou seja, mesmo quando trata de outras épocas, de outros contextos, os filmes do Kleber Mendonça Filho nunca deixam de falar do que acontece hoje no Brasil. Quando for assistir o Agente Secreto, eu espero que você vá assistir, porque, como eu disse, ele já está entre os favoritos para o Oscar de Filme Internacional. E o Wagner Moura entre os favoritos para melhor ator, preste atenção nisso. Mas preste atenção também na direção de fotografia da russa Evgenia Alexandrova, no figurino de Rita Azevedo Gomes e na direção de arte de Thales Junqueira, que tiveram a missão de colocar a gente dentro dos anos 70. No Aquários, o Thales, que assinou a direção de arte junto com Juliano Dornelles, conseguiu isso de forma quase sobrenatural ali no início do filme que se passa naquela época. Por fim, como se fosse necessário pedir, preste atenção em Tânia Maria, essa daí da tela aqui, como a Dona Sebastiana. Essa potiguar de 78 anos teve um pequeno papel em Bacurau e chamou tanta atenção que ganhou uma participação maior agora. Inclusive, a primeira vez que ela foi ao cinema na vida foi para assistir a Bacurau. E a última novela a que ela assistiu, foi Pai Herói, em 1979. Tanto que ela nunca nem tinha ouvido falar no Wagner Moura. E disse que o sonho dela é ter o trabalho visto e elogiado pelo seu maior ídolo, o astro de Pai Herói, Tony Ramos. Eu tenho zero dúvida de que isso vai acontecer. O Agente Secreto está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 16 anos e duração para os guerreiros, 2 horas e 41 minutos. Nossa segunda estreia da semana nos cinemas é uma mistura de terror com ação, ficção científica, é Predador Terras Selvagens. Em mais uma sequência da franquia que começou lá nos anos 80, um jovem predador marginalizado por seu clã encontra em uma androide uma aliada na busca por um adversário à sua altura. Tudo começou em 1987, com um dos tantos filmes de ação divertidos protagonizados por Arnold Schwarzenegger nos anos 80. O Predador botava um bando de soldados americanos nas selvas da América Latina, lutando contra algo muito mais terrível do que os combatentes inimigos. Uma criatura alienígena que caça humanos por esporte, pelo prazer da caçada. Esse filme gerou pelo menos 2 frases clássicas. Uma na voz do Schwarzenegger, "Get to the chopper", e outra na voz do dublador dele em quase todos os filmes dele em versão brasileira, o Garcia Júnior. "Nossa, você é muito feio." Foi a 12ª maior bilheteria do ano. Nunca mais um filme dessa franquia atingiu uma posição tão alta no ranking do cinema mundial. Mas não foi por falta de tentativa. Quando o segundo filme, em 1990, já sem o Arnold,
ficou só na 38ª posição, parecia que a saga do Predador havia chegado ao fim. Isso porque o próximo filme dele só sairia 14 anos depois. E ainda assim não era um filme solo, era um crossover com outra importante franquia de monstros espaciais, Alien. E de mais a mais, vamos e venhamos, Alien é mais importante. Então, nesse retorno às telonas, que rendeu 2 filmes, Alien vs Predador 1 e 2, em 2004 e em 2007, o Predador não era nem o astro principal. Isso só voltaria a acontecer em 2010, com um novo filme solo, Predadores. Nada. Em 2018 veio um filme com o mesmo título do original de 87. Nada também. Ninguém, além dos fãs radicais, dava muita bola. Foram filmes que ficaram, respectivamente, nas posições 55 e 51 das maiores bilheterias anuais. Então, as tentativas continuaram, mas deixaram a arena dos cinemas e migraram para o streaming. Em 2022, saiu a frequência O Predador: A Caçada. E esse ano mesmo agora, de 2025, em junho, também no Disney Plus, saiu a animação Predador: Assassino de Assassinos. Tanto esses 2 últimos, quanto esse novo filme agora, que marca a volta do Predador aos cinemas, contam com Dan Trachtenberg na direção. Com um único longa-metragem no currículo, o filme de monstro Rua Cloverfield 10, ele foi escalado para ser o cara que daria um novo rumo para uma velha franquia. Meio como David Gordon Green foi chamado para fazer o mesmo com Halloween. E o Trachtenberg tem o perfil empolgado e inovador que é muito bem-vindo nesse tipo de projeto. Citando influências que vão desde Os Brutos Também Amam até Mad Max 2 e Conan o Bárbaro, passando pelos faroestes de Clint Eastwood e até mesmo jogos de videogame como Half-Life 2, Uncharted e God of War, agora, pela primeira vez, ele coloca um predador como o mocinho da história. E ao lado de uma mocinha, a talentosa Elle Fanning, que traz mais credibilidade ao projeto. E o diretor definiu o resultado como algo que não é apenas um slasher ou uma ficção científica genérica. Ele definiu como um conto de sobrevivência brutal e hardcore, mas também loucamente divertido. Não sei pra você, mas pra mim tá ótimo. Predador: Terras Selvagens está em cartaz nos cinemas, com classificação indicativa 16 anos e duração de 1 hora e 46 minutos. Vamos agora então de comédia, com a nossa terceira estreia da semana nos cinemas. Em Quando o Céu se Engana, Arj é um rapaz maltratado pela vida. Tudo isso muda quando seu anjo da guarda aparece e, atendendo a um desejo do protegido, faz com que ele troque de vida como patrão ricaço. Mas será que essa é mesmo a solução para os problemas do Arj? Eu sempre fico feliz quando tem comédia no cinema, mesmo que não seja muito boa, e eu nem estou dizendo que esse seja o caso desse Quando o Céu se Engana. É que, como eu sempre digo aqui, filmes são feitos para serem assistidos preferencialmente nos cinemas. E eu sou sempre a favor da diversidade. Não é legal você chegar num shopping e poder escolher entre uma comédia, um terror, um filme de super-herói, um drama, uma aventura? Não é muito mais legal do que só ter filme de super-herói, de tiro, de explosão, de corrida de carro, né? Eu gosto desse tipo de filme também, de super-herói, de explosão. Eu gosto de todos os tipos de filme, na verdade. Por isso eu prefiro a diversidade. E depois de um longo período de raridades, parece que a comédia tem voltado para a telona. E essa aqui é um projeto todo do Aziz Ansari. Ele tem lá a sua graça, mas construiu a carreira praticamente sempre como um coadjuvante, em filmes como O Roqueiro e Eu Te Amo, Cara. Melhor sorte ele teve em séries de TV, com papéis mais importantes em Master of None e principalmente Parks and Recreation. E aí eu confesso que, em um primeiro momento, eu estranhei que ele tivesse tanto poder para emplacar um projeto relativamente grande como esse, em que ele é roteirista, diretor, produtor executivo, além de estrelar ao lado de gente de peso como Seth Rogen, Keanu Reeves e Sandra Oh. Mas uma parte da explicação provavelmente passa por um desses nomes aí, Seth Rogen. O Aziz Ansari trabalhou em 2 filmes com ele em 2009, Segurança Fora de Controle e Tá Rindo do Quê? E aí eles ficaram amigos e ele entrou pra turminha do Seth Rogen, aquele pessoal, Jonah Hill, James Franco, Michael Cera, a turminha que estrelou É o Fim em 2013. E ser amigo do Seth Rogen é ótimo negócio.
Ele sempre foi bem considerado em Hollywood. Agora, então, tá com o moral nas alturas por conta do sucesso, muito merecido, diga-se, da série O Estúdio, da Apple TV, cuja primeira e, por enquanto, única temporada arrebentou na principal premiação da TV estadunidense, o Emmy, com nada menos que 18 indicações e 13 vitórias, incluindo a de melhor série de comédia. O próprio Seth Rogen foi indicado 3 vezes e ganhou nas 3. Mas é impossível não destacar no elenco de Quando o Céu se Engana também o Keanu Reeves, que é um daqueles exemplos da força do carisma, tipo Nicolas Cage. Os dois são... Ó, o Keanu Reeves aí. Os dois são atores muito limitados. Se bem que o Nicolas Cage tem um merecido Oscar, né? Mas eles são tão carismáticos que a gente, feliz da vida, deixa eles se safarem. Um com a gritaria e o outro com o repertório limitadíssimo de expressões faciais. Adivinha qual é qual? Quando o Céu se Engana está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa 12 anos e duração de 1 hora e 38 minutos. Nossa estreia que completa o pacote de lançamentos da semana é um desenho animado para criançada, para toda a família. É Grand Prix a toda velocidade. Eda é uma ratinha que tem um sonho na vida: ser uma grande piloto de corridas como seu ídolo, Ed. E, inspirada por ele, ela vai disputar o Grande Prêmio da Europa, não só para realizar seu sonho, mas também para salvar o parque de diversões de seu pai. Esse desenho animado é uma produção alemã em parceria com a Warner Bros., feita por encomenda para celebrar os 50 anos do Europa Park. Eu, do alto da minha ignorância, não sabia o que é esse parque, então eu fui pesquisar. Momento Wikipédia no Em Cartaz. O Europa Park é o segundo parque temático mais visitado da Europa, só atrás da Disneylândia de Paris. Fica em Rust, uma cidade no sul da Alemanha, e pertence à família Mack, que fabrica montanhas russas há mais de 100 anos. E a Eda e o Ed são os mascotes desse parque, tipo o Mickey e a Minnie são para Disney. Também não por acaso, ratinhos também, né? Camundongos, tudo em família. Os primos lá dos Estados Unidos são bem mais famosos que os alemães, que são simpáticos também. Grand Prix a toda velocidade está em cartaz nos cinemas com classificação indicativa livre e duração de 1 hora e 38 minutos. Tchau!